Estados Unidos, Ohio, Jackson Township, 9 de janeiro de 2017. Uma atendente do serviço de emergência recebe a ligação de pais aparentemente desesperados pelo desaparecimento de sua menininha de apenas 5 anos. I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Jojo, stop it. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Antes de eu ir pro vídeo, eu quero convidar vocês para conhecerem também as minhas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Eles estão aqui embaixo. Lá eu também produzo conteúdo sinistro para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser um grande prazer ter vocês por lá também. Então, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve e se já for e ainda não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso me ajuda demais. Agora, bora para a história. Ming Ming Shen era uma chinesa de 19 anos que era adepta de um movimento religioso chamado Falun Gong, uma crença religiosa que teve início na China nos anos de 1990 e se tornou muito popular no país, assim desagradando o Partido Comunista Chinês. Devido a isso, a religião foi banida do país em 1999, pois se temia que esta tivesse mais domínio que o governo sobre as pessoas. Após o banimento, todos que praticassem o Falun Gong começaram a ser perseguidos e presos, mas a verdade é que a maioria foi executada. Em meados de 2009, Ming Ming se viu em perigo e chegou a solicitar asilo para os Estados Unidos por perseguição do governo chinês pela sua prática religiosa, mas essa teve 2 pedidos de visto negado. Mesmo assim, ela conseguiu ir para o país de maneira ilegal e se estabeleceu em Ohio. Em pouco tempo que ela estava na cidade, Ming Ming conheceu Liang Zhao, um chinês que já vivia muito tempo nos Estados Unidos e tinha cidadania americana. O relacionamento entre os dois evoluiu muito rápido e eles se casaram em menos de um ano. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos e o casal parecia feliz, mas acontece que tudo mudou quando a primeira filha do casal nasceu. Isso porque ter filhos não estava nos planos deles. Após isso, o casamento ficou fortemente abalado e os dois viviam em brigas e discussões. E para piorar a situação, a mulher engravidou novamente cerca de um ano depois. Dessa vez, nasceu Ashley, nossa personagem central. Após o nascimento da segunda filha, o casal começou a ter problemas financeiros e como a família de Liang era dona de uma rede de restaurantes muito conhecida chamada Ang's Asian Cuisine, eles deixaram o casal como administradores de uma de suas lojas, localizada em Jackson Township, Ohio. Liang, então, ficou com a parte administrativa e Ming Ming ficou com a parte operatória, sendo responsável por manter os funcionários sempre orientados e também manter os pedidos sempre em ordem, o que acabou sobrecarregando a mulher, que acumulava muitos afazeres, incluindo de mãe, esposa e dona de casa, enquanto Liang era um homem e pai extremamente relapso. A verdade, gente, é que parecia que Ming Ming e Liang não tinham realmente criado um vínculo afetivo com as filhas e por isso eles se sentiram sobrecarregados. Então o que eles faziam? Eles enviavam as crianças sempre para a casa dos avós, tanto na China como em Nova York. O casal inclusive chegou a ficar mais de 6 meses sem ver as meninas, inclusive semanas sem falar com elas nem pelo telefone. Ocasionalmente, quando as crianças estavam em casa, isso era motivo de muita briga e discussão, principalmente com Ashley, que conforme crescia, ganhava antipatia da mãe, que a descrevia como uma filha muito mal educada, que a ofendia e também era muito desobediente, sempre passando por cima de suas ordens. Porém, gente, após o ocorrido, o restante da família e até clientes assíduos do restaurante descreveram a menininha como sendo uma garotinha muito doce,
educada e que sempre cumprimentava a todos que estavam por ali. Na noite fria de 9 de janeiro de 2017, a polícia recebeu uma ligação de emergência por volta das 9h40 da noite. Jackson Township Police. Hi, yes, I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. 4924 Portage. Yeah. Hey, what's going on? I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Jojo, stop it. Okay, and you're at Ames? Thanks, yeah. Quiet. When's the last time you seen her? This afternoon, probably. Around what time? 3, maybe 4. What? So you haven't seen her in 5 hours? You saw her in 5? What was she wearing? Oh, okay. What? What was she wearing? She's wearing a purple winter coat. I don't know what those things are called, but they're not jeans. They're like, Like leggings? yeah. What color were they? Grayish. Okay, and you haven't seen her in 5 hours? About, yeah. I mean, she was there sleeping. I mean, you know. Where was she sleeping at? In the restaurant? Yeah. She was sleeping there, and I picked up my older daughter from school. We all saw her sleeping there. So, and you know, we went to work, and you know, we let her sleep. We got busy, and then after it got busy, you know, we started cleaning up, and then you know, we opened the door and she's not here. Hold on 1 second, okay? Okay, sir, what's your name? Liang Zhao. Okay, do you have any videos or anything in there where you can see a video, see if she was laying there? No. We don't have any security camera in there. It's just in the restaurant. We've been here for 6 years. We never had security cameras here. Okay. So we saw her, like all of us, like my wife, myself, and my older daughter. When we came back, when I picked up my older daughter from school, we saw her there sleeping. Okay, and so was there any suspicious people that came in at all? Do you think she could have walked out and ran out somewhere? I have no idea. I mean, she was sleeping in the back. It's kind of hard to say when she was. None of your employees had seen her? There's only 2 of us, just myself and my wife. There's nobody else in the restaurant. There's only 3 people in the restaurant. When you guys left, who was there with you? Like, who was there with your daughter when you guys left to go get your other kids from school? My wife. I go pick her up myself. My wife is here in the restaurant. But when we came back, she's here. Like, my wife is here. The restaurant's open. The restaurant's always open. I usually open up. I drop my daughter off. I'm sorry. I drop my daughter off at school in the morning, and then we come here to open up. But right now, though, like, when you left, you said you, your wife, and your daughter left to go pick up your daughter from school? No, I didn't say that. I said my wife is here all the time. Okay, and your wife hasn't seen her either since around 4 or 5 o'clock? Okay. I think you. Okay, I'm sorry. When I meant was myself. Okay, when I went to pick up my daughter, when we came back, myself and my daughter, not my wife. My wife was here the whole time. When we came back. So your wife hasn't seen her since around the 4 or 5 o'clock either? Yes. I mean, 我们回到要看医生病啊。She says she's not sure before we got busy. Usually we get these around 4 or 5 o'clock. That's the best time we can, you know, like. That's right. What's your daughter's name? Ashley. As autoridades foram até o local o mais rápido possível e fizeram as primeiras buscas por toda a região. O alerta Amber foi acionado, amigos e familiares ajudaram nas buscas e espalharam cartazes, enquanto a polícia usou cães farejadores, helicópteros e equipes de buscas, e não havia sinal algum da menina. Na manhã do dia 10 de janeiro, no dia seguinte, os policiais que já estavam vasculhando toda a região voltaram até o restaurante para terem detalhes sobre como tudo tinha ocorrido. Então, um dos investigadores percebeu uma certa agitação diferenciada da parte de Ming Ming. Sem falar que os pais pareciam estar indiferentes com a situação. A verdade é que eles não pareciam pais que tinham uma filha de 5 anos desaparecida. Então, os agentes da lei, desconfiados de que algo não estava sendo dito, as autoridades decidiram dar uma nova busca no restaurante e acabaram encontrando
o pequeno corpo em um recipiente de sal atrás de uma parede na cozinha. Após a descoberta, Liang Zhao e Ming Ming Chen foram presos. Durante os interrogatórios, Ming Ming teria negado qualquer envolvimento com a morte da filha, mas por mais que ela tentasse explicar os fatos que antecederam aquele dia, ela acabava se enrolando cada vez mais e depois de algumas horas de interrogatório, ela acabou confessando. I'll kill her. You killed her? Yeah. Segundo a mulher, naquele dia ela estava muito ocupada com muitos afazeres do restaurante e que ainda tinha que lidar com as 2 filhas pequenas que não paravam de brincar na cozinha e, segundo ela, Ashley não parava de implicar com sua irmã, até que Ming Ming teve um ataque de fúria e começou a surrar a menina. Ela relatou com toda a frieza os golpes que ela havia dado em Ashley, que acabou caindo no chão, ficando imóvel. A mulher ainda teria tentado justificar que a filha teria acabado de voltar de uma temporada na casa da avó e por isso teria voltado mais desobediente do que antes, e que ela só queria fazer com que a menina a obedecesse. Fria e sem nenhum sentimento de culpa, ela teria continuado com seus afazeres até que seu marido, Liang, foi à cozinha e encontrou a menina deitada no chão desacordada e com um líquido verde saindo de sua boca. Liang, sem falar nada contra Ming Ming, pegou a filha no colo e a levou até o banheiro, onde teria lavado seu rosto e limpado o líquido verde. Aí, ele notou que aos poucos a respiração de Ashley foi diminuindo e, segundo ele chegou a tentar reanimá-la, mas não teve sucesso e Ashley acabou falecendo ainda no chão do banheiro. Ming Ming, ao perceber que tinha tirado a vida da filha, friamente pediu para que o marido resolvesse a situação e inventasse uma desculpa para os policiais, para que ela não levasse a culpa. Foi quando Liang teria pego o corpo, colocado em um pote de sal, escondido este atrás da parede e depois teria limpado a cozinha. E somente depois de tudo isso, ele teria ligado para a polícia, fingindo o desaparecimento de Ashley. Em 11 de janeiro, Liang Zhao teria feito um acordo com a polícia, onde ele testemunharia contra sua esposa Ming Ming Chen, em troca de uma confissão dos fatos, tendo a menor pena possível. Segundo a polícia, seu depoimento teria batido exatamente com o que Ming Ming teria confessado. Mas isso não é tudo. As investigações descobriram que o casal não tinha nenhum tipo de ligação emocional com as filhas. Além disso, também foi descoberto que Ming Ming também já havia agredido Ashley por diversas vezes. Os investigadores também descobriram que Liang era um homem extremamente abusivo e que a imagem de família feliz era uma farsa. Ele praticava violência doméstica contra Ming Ming desde o início do casamento, tanto física quanto emocional. A mulher também tentou entrar com um pedido, alegando que ela tinha problemas mentais e psicológicos que ocasionaram seu ataque de raiva, mas a justiça não aceitou, visto que ela em nenhum momento teria sequer demonstrado algum transtorno ou que também teria demonstrado algum tipo de arrependimento pelo que fez. Em 12 de setembro de 2017, Liang Zhao foi o primeiro a ser julgado e diante do juiz se declarou culpado no envolvimento da morte da sua filha. Ele foi condenado por manipulação de cadáver, obstrução da justiça, adulteração de provas e 2 acusações de colocar criança em perigo, pois ele sabia que Ming Ming era agressiva com as filhas e não teria feito nada para impedi-la. Mas as acusações do homicídio de Ashley foram retiradas e ele foi condenado somente por cumplicidade. Como ele tinha feito um acordo com a promotoria, Liang foi condenado a apenas 12 anos de prisão e estará em liberdade em 2029. Em 16 de outubro de 2017, foi a vez de Ming Ming ir à corte. A juíza ouviu toda a história dos fatos e até a parte em que Ming Ming havia ido para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Mas ao encontrar com Liang, ela acabou sofrendo diariamente com um casamento agressivo e quando suas filhas nasceram, ela teria projetado suas frustrações nas crianças, segundo a defesa. No entanto, a juíza do caso
não viu isso como uma explicação plausível para seus atos e ressaltou que Ming Ming nunca teve vínculo afetivo com suas filhas, já que ela não teria sentido um mínimo de culpa por ter agredido a filha e ao menos tentado socorrer Ashley. A mulher se declarou inocente das acusações e mais uma vez tentou apelar para a insanidade, mas mesmo assim ela foi considerada culpada por ter tirado a vida da filha. Posteriormente, Ming Mingchen aceitou um acordo e se declarou culpada de homicídio involuntário e foi condenada a 22 anos de prisão. Como a chinesa estava de maneira ilegal nos Estados Unidos, a justiça determinou que ela seja deportada do país assim que cumprir a pena. Após a condenação, vizinhos do estabelecimento alegaram que nunca imaginaram que a mulher poderia fazer algo parecido, pois ela parecia ser uma boa pessoa, mesmo que às vezes ela estivesse sobrecarregada. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês. Eu espero que a Ashley esteja num lugar muito melhor, segura e feliz. E quem ficou até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Gente, recebam o meu muito obrigada e até o próximo caso.